No ar, Rick Mais Notícias. 7h05. Muito bom dia, está no ar o Rick Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco no que acontece aqui no nosso estado. O Grupo Rick interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. E também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan aqui no Paraná, te deixo bem informado até às 8 da manhã. Denia Couto não vem hoje, mas Terribas já está por aqui. Bom dia, Tê. Bom dia, Marques. Hoje sexta-feira, chegou o fim de semana. Chegou. Ainda bem. Finalmente, e você pode participar desde já pelo WhatsApp, telefone liberado para você, 41 98504 5092, 98504 5092. No Facebook, é só digitar lá na barra de buscas Rick Mais PR para ver e ouvir pela live. No Twitter é o @Rick Mais PR. E nós começamos falando da previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Tem uma massa de ar seco e menos aquecida que ainda continua predominando sobre todo o sul do Brasil nesta sexta-feira, dificultando a formação de nuvens aqui no Paraná. Entre o litoral, região de Curitiba e Campos Gerais, há uma maior cobertura de nuvens e as temperaturas não ficam tão quentes como no interior do estado. Curitiba tem máxima de 27 graus hoje, agora 15 graus na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 28 graus de máxima, agora 15 graus nos Campos Gerais. Cascavel, máxima prevista de 31, agora 19 graus no oeste do estado. Foz tem máxima de 34, agora 22 graus na Tríplice Fronteira. E o litoral do estado tem máxima de 28 graus hoje, agora 21 graus nas praias do Paraná. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera sem restrições para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a São Paulo, o aeroporto de Congonhas opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Agora 7h07 e depois da senadora Gleisi Hoffmann cair 2 vezes em fake news, aquelas notícias falsas, agora foi a vez do senador Roberto Requião. Ele gravou um vídeo dizendo que recebeu uma mensagem do juiz Sérgio Moro com diversas recomendações e propostas para a redução dos gastos no Senado e no Congresso. Um trecho dessa conversa com o Requião, com os seguidores dele no Facebook, ele diz que pensa que a mensagem pode não ter sido escrita pelo Moro, mas o critica e pede que o juiz reveja e divulgue o próprio salário. Vamos ouvir. Hoje eu fui surpreendido, docemente surpreendido, com uma mensagem do meu amigo, se é que posso dizer assim, juiz Sérgio Moro ao Brasil. Ele propõe uma série de coisas, redução de número de funcionários do Senado, redução de parlamentares, algumas ideias boas, outras nem tanto. Algumas ideias novas e algumas ideias boas. As boas não são as novas, e algumas das novas não são boas. Para dar credibilidade a essa mensagem ao povo brasileiro, atribuída ao juiz Sérgio Moro, ainda penso que pode não ter sido dele a redação da mensagem, seria importante que ele colocasse junto a sua folha de pagamento nos últimos 12 meses, para que todos os contribuintes soubessem quanto ele estava ganhando. O número de assessores comissionados que ele tem, uma vez que ele não quer nenhum cargo comissionado na República. A Justiça Federal esclarece que o juiz não divulgou nenhum tipo de mensagem nesse sentido e que não há assessor comissionado no órgão, ou seja, todos os servidores são concursados. Ainda falando sobre o vídeo, Requião foi mais além. Em uma crítica à reforma da Previdência, o senador diz que ele, os banqueiros e o juiz Sérgio Moro usufruem de vantagens e o povo é escravizado. Por fim, Requião ainda convida o juiz para uma conversa, dando a entender que a Lava Jato já fez o seu papel e que agora é hora de falar sobre outros assuntos. O que se quer fazer na legislação da aposentadoria é a escravização dos trabalhadores e a entrega para os tubarões, para os banqueiros, de vantagens inimagináveis. Vantagens que o Moro goza,
e que eu gozo como parlamentar. Era o que eu tinha a dizer por hora. E convido o Sérgio Moro para conversar conosco, não mais sobre essa história de Lava Jato, que já andou, já fez um serviço bom e já tropeçou em muitas irregularidades e abusos muitas vezes. Mas vamos conversar sobre uma mudança séria na estrutura salarial dos agentes públicos, antes de tentar fazer no Brasil os miseráveis, mais pobres do que já são. Seriedade e não demagogia. Requião poderia começar conversando sobre a aposentadoria de governador que ele recebe. Na tarde de ontem, ele editou a descrição do vídeo e postou: "A dita proposta do Moro é falsa, não é dele. O vídeo teve mais de 13 mil visualizações e 1 compartilhamento. Agora, imagine a repercussão disso. Só lembrando que nesse mês, a senadora Gleisi Hoffmann caiu 2 vezes em fake news. Em uma postagem, ela disse que o secretário da ONU tinha classificado a condenação do ex-presidente Lula como um ato ditatorial. Era mentira, né? A ONU desmentiu isso e disse que ameaças não fazem parte da natureza da instituição. E a outra fake news da Gleisi, ela postou uma foto de uma faixa da torcida alemã. De acordo com ela, a mensagem dizia Forza Lula, era para dar apoio na condenação do ex-presidente, mas na verdade a frase era Forza Luca, uma homenagem a um torcedor italiano que se feriu após uma confusão entre torcidas. Quem ouve esse jornal sabe que diariamente nós fazemos esse alerta, não é ter cuidado com o que você posta na internet, não acredite em corrente de WhatsApp, não poste coisas sobre as quais a procedência da informação você desconfia, mas parece que as nossas autoridades não estão seguindo essa recomendação básica. Pelo menos os 2 senadores do Paraná, Gleisi e Requião, usam e abusam das fake news. Você, quando vai postar alguma coisa, você presta atenção? A gente sempre tenta ver a fonte, né? Se é de algum portal realmente confiável, se aquilo ali tem né? Se não é uma coisa tão ridícula e absurda quanto isso que aconteceu com o Requião. Mas eu fico pensando assim, o Brasil já se bate sem a fake news. Imagina com a fake news. As pessoas já não têm o costume de ler direito. Imagina agora com a fake news. E o mais engraçado é que no caso do Requião, ele faz pose de intelectual, faz um vídeo discutindo a situação e na verdade ele estava falando sobre uma mentira. Era uma proposta do Moro que não existia porque era falsa. Ele fala no vídeo que é amigo do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro não confirma essa amizade dos dois, inclusive ficou bem irritado com essa história aí que o Requião divulgou na internet, que ele teria mandado uma proposta. E veja, o que chama atenção nisso tudo é que o Requião é um parlamentar. Uma das funções dele, inclusive, é fiscalizar os gastos de todos os poderes. Ele está lá como fiscal do povo. É uma das funções parlamentares. E ele não sabe sequer que a Justiça Federal não tem cargos em comissão. Não existe comissionados na Justiça Federal. São todos concursados. As pessoas fazem um concurso, os melhores, quem for melhor na prova, enfim, como todo mundo sabe, entra lá. E ele querendo caçar comissionado onde não existe. É bem a cara do Requião. Um absurdo. 7h13 agora. E a Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal 2 denúncias contra o deputado federal Alfredo Kaifer por falsidade ideológica e fraude a credores. O deputado é acusado de praticar diversos crimes com o objetivo de obter vantagens ilícitas para beneficiar as empresas dele mesmo. Entre as acusações estão a sonegação e omissão de informações durante o processo de recuperação judicial. Segundo a denúncia, a medida teria induzido a Justiça, o Ministério Público e os credores ao erro. Além disso, segundo a Procuradoria-Geral da República, o parlamentar teria se recusado a apresentar documentos que comprovassem a propriedade de bens móveis e imóveis. Para garantir o ressarcimento dos danos causados com as irregularidades, a Procuradora-Geral, no caso, Raquel Dodge, pediu o bloqueio de bens do deputado no valor de 341 milhões de reais. Além das denúncias, a procuradora Raquel Dodge pediu ao STF a abertura de mais um inquérito contra Alfredo Kaifer para apurar indícios de outras empresas que o parlamentar, ainda ativas, teriam sido usadas para a prática de lavagem de dinheiro. Então, bem complicada a vida do Alfredo Kaifer, lá da região oeste do estado.
e agora vai ter que se acertar com a Justiça. A expectativa é que o Supremo já avalie essa denúncia nos próximos dias. Supremo Federal que voltou aos trabalhos ontem, inclusive com um discurso forte da ministra Carmen Lúcia, falando aí que a Justiça não pode ser questionada em seus atos, e ela e outros ministros também questionando essa postura do PT em ficar fazendo jogo político com decisões judiciais. 7h15 agora. A gente tá falando do Alfredo Kaifer, lá da região oeste. Nós continuamos na região oeste, te contando sobre a compra de um carro oficial pelo prefeito de Santa Teresa do Oeste, na região de Cascavel. Essa compra está gerando muita polêmica. Sabe por quê? O veículo custou mais do que os investimentos feitos em áreas que deveriam ser prioridade no município. O novo carro da Prefeitura de Santa Teresa do Oeste, para uso do prefeito, Hélio Marcinac, conhecido como Cabelo, chamou a atenção dos moradores da cidade, que tem 11 mil habitantes. Segundo o procurador jurídico da Prefeitura, César Lazarotto, a compra do veículo foi uma forma de economizar com passagens aéreas para o deslocamento do prefeito até Curitiba. Um prefeito precisa andar como prefeito, ele precisa ter segurança, ele precisa levar as pessoas junto com ele. Optou-se aqui em Santa Teresa a não usar a passagem aérea, que é muito mais cara. E se o prefeito vai a Curitiba sozinho, custa em torno de R$ 1.500 para ir, R$ 1.500 para voltar de avião. Se tiver que mais 2 pessoas, o valor triplica. Com um veículo de 7 lugares, ele pode ir com mais 6 pessoas. Portanto, uma economia muito grande. O carro custou R$200 mil. Isso mesmo. O carro custou R$200 mil. Para fazer uma comparação, a única unidade básica de saúde da cidade recebeu no ano passado R$167 mil em investimentos. E daí vem esse assessor do prefeito, esse procurador jurídico da prefeitura, César Lazarotto, dizendo que o prefeito precisa andar como prefeito. Será que os cidadãos lá de Santa Teresa do Oeste não precisam ter uma saúde decente? Como cidadãos? É a pergunta que fica. Daí o prefeito tem que andar como prefeito, num carro de R$200 mil. E daí a população tem um posto de saúde que não funciona como deveria. Os cidadãos de Santa Teresa do Oeste devem estar bem felizes, né? Os vereadores de Santa Teresa do Oeste não viram problema nessa conta. Vamos ouvir o que diz a vereadora Ana Paula Heisel. Se você me pergunta a minha opinião, eu te diria o seguinte, nós precisamos da comodidade porque a gente realmente mora a 500 quilômetros da capital. Não que um outro carro também talvez não fosse oferecer, mas eu te digo seguramente, nós temos a previsão. O outro carro estava dispondo no valor de manutenção para o município que não gerava economia, tendo a receita, eu não posso dizer, eu seria hipócrita se eu dissesse para você que seria contrário. Até porque votei favorável de que fosse alienado o outro bem. Portanto, essa é a fiscal da população lá em Santa Teresa do Oeste. Não vê problema em gastar R$200 mil em um carro, enquanto o posto de saúde da cidade só recebeu R$167 mil em investimentos. É a cara do Brasil isso, né? Depois perguntam por que não funcionam as coisas. Você sabe que ontem saiu uma pesquisa, que a educação brasileira, em grande parte nas escolas, não tem vaso sanitário. É isso mesmo, não tem vaso sanitário, não tem biblioteca, não tem estrutura básica em grande parte das escolas país afora. Mas tem dinheiro, R$200 mil para comprar um carro lá em Santa Teresa do Oeste. Os homens públicos brasileiros agem dessa forma. 7h19. E os servidores da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e de Londrina, a UEL, aprovaram ontem uma greve geral por causa do não pagamento de salários de janeiro. Nas duas universidades, a greve começa na próxima segunda-feira. A paralisação, que será feita até que os salários de um mês de janeiro sejam depositados. O reitor da UEM diz que o atraso não tem relação direta com o programa Meta 4, que a UEM se recusou a aderir, e sim com um novo sistema de gestão no estado. Os técnicos da UEM terminaram terça-feira, às 6h, e foi a hora que esses arquivos foram encaminhados. O jurídico da instituição entrou com um pedido no Tribunal de Justiça para garantir o pagamento dos servidores. Já o Sindicato dos Servidores vai entrar com uma ação contra o Estado para pedir que os salários sejam depositados com correção. Vale lembrar que o governo do Estado já tinha alertado que os profissionais ligados ao UEL e ao UEM
poderiam não ter os salários liberados em tempo hábil porque não concretizaram a adesão ao Meta 4, sistema do governo que gerencia a folha de pagamento dos servidores no Paraná. O governo ainda informou que até o início da noite de ontem, quinta-feira, a reitoria da UEM não autorizou a Secretaria de Administração a transferir os recursos da folha de pagamento dos servidores da instituição para a Caixa Econômica Federal. Para liberar a operação, o reitor precisa encaminhar um ofício padrão ao Estado, assim como já fizeram as demais universidades estaduais. O governo do Estado liberou a folha salarial dos servidores da Unicentro, Unioeste, UEPG e da UEL. Portanto, aí, essa questão das universidades, que diziam que teriam o direito de não informar ao Estado, ao governo do Estado, a folha salarial, os detalhes dessa folha salarial, ao sistema Meta 4. A Justiça mandou que os reitores apresentassem essas informações, eles mandaram nos 47 do segundo tempo e agora tentam falar que não tem culpa de nada. 7h21 agora, vários ouvintes participando aqui da nossa programação. O ouvinte final telefone 5353 não colocou o nome, dizendo que se o prefeito quisesse um carro de 7 lugares, tem carro 0 km por cerca de R$70 mil. Ele até dá o modelo aqui, a Spin da Chevrolet. Obrigado ao ouvinte, 3 vezes menos. Não veio na reportagem aqui, fiquei até curioso para saber qual que é esse carro de R$200 mil. Pois é, eu queria saber que carro é esse de R$200 mil. Deve ser uma Mercedes de 7 lugares. Que, né, só pode ser R$200 mil. Você aí do Oeste, de Cascavel, em região, se souber essa informação... Quando você vê o prefeito andando com um carro mais caro do que o investimento da cidade, você tira uma foto e manda pra gente. Exatamente, a gente o carro sabe deve qual é o flutuar. modelo. Também tem o ouvinte final telefone 4758. Como vamos colocar representantes responsáveis e com senso de justiça no governo, sendo que o povo, em sua grande maioria, não tem educação e votam em qualquer um? Tá ficando difícil, segundo o ouvinte. Final telefone 9968 diz que acha que é um veículo da Mitsubishi aqui, esse de R$200 mil que o prefeito lá de Santa Teresa do Oeste comprou. Também tem informação aqui do ouvinte do Emanuel, dizendo que é uma Mitsubishi L200, enfim, o pessoal chutando aqui o veículo que poderia ser. O final do telefone 8588 dizendo que poderia ser uma van também, né? Então, enfim, o pessoal dizendo sobre esse carro. Tem a participação aqui do ouvinte Gustavo, dizendo que além de ser senil, é hipócrita a questão do Requião, lá no vídeo falando que o Sérgio Moro teria sugerido propostas, depois o Sérgio Moro desmentiu, o Requião corrigiu a informação no próprio Facebook. O Sérgio Luiz aqui de Curitiba, dizendo que é um absurdo, por que o Requião não divulga os seus vencimentos e cobra do juiz Sérgio Moro? Também tem um ouvinte aqui, final do telefone 6650, perguntando: cadê as entrevistas com os pré-candidatos ao governo? Estão sendo feitas, quem acompanha o jornal sabe, já entrevistamos aqui Ratinho Júnior, já entrevistamos Cida Borghetti e outras entrevistas virão nos próximos dias. Tem gente pelo Facebook aí, como é que tá a participação pela nossa live no Facebook? Bom, aqui no Facebook o pessoal sempre participa com a gente. O Eduardo Guilherme da Silva falando aqui, é um jatinho. O Moacir Duarte Martins participando com a gente. Tem a Camila Buff, lá de Cascavel, participando aqui também. O Josiel Meira, me passem o WhatsApp do programa. Obrigado. Vamos passar aqui daqui a pouco. É o 985045092. Sempre coloca o 41 na frente para você poder mandar mensagem, tá? 985045092. A Jussiane Gonçalves, falando que ridículo a fala do Requião. O pessoal pegou bronca aqui com o Requião. Vários ouvintes aqui, o final telefone 7190, dizendo que é uma Mitsubishi Outlander 2017 completa, com teto solar e banco de couro. Por isso custou R$200 mil. O prefeito tem que andar como prefeito, num carro com banco de couro e teto solar. Agora vem cá, pra que precisa de teto solar? O ouvinte tá falando aqui, uma Kombi seria de bom tamanho, né? O prefeito quer ser prefeito? Quer andar de carro bom, prefeito? Escolha outra profissão, não seja prefeito. Trabalhe, junte seu dinheiro e compre um carro para você com o seu dinheiro. O prefeito tem que andar como prefeito. Então dê o exemplo e ande de Kombi. Ande da forma que o município lhe oferece. Agora, gastar mais num carro do que em saúde, depois vem a vereadora da cidade dizendo assim que não vê problema nisso. Porque na hora de vir pedir voto, ele anda até a pé. Pra pedir voto, vem até a pé.
Por que então não anda como prefeito? Anda a pé, pegar ônibus. O transporte público não é bom? Então, vai de ônibus. Tá aí, portanto, agora ele tá andando de banco de couro e teto solar. Eu duvido que a maioria da população lá de Santa Teresa do Oeste Nem o Rafael anda desse Greca jeito. tem esse carro. Nem o prefeito de Curitiba da Nem o capital tem. prefeito da capital tem esse carro. E ainda vem dizer que tem que andar como prefeito. 7h25, vamos para um rápido intervalo comercial, já voltamos. Rick Mais Notícias. 7h29, estamos de volta e a população lá de Cascavel e região, da região oeste especificamente, está na bronca com o prefeito lá de Santa Teresa do Oeste, que comprou um carro lá de R$200 mil para poder se locomover. O Paulo de Cascavel diz aqui, por que tem que ir de avião, que foi a solução que o procurador jurídico da cidade deu lá? Vai de ônibus. Se quer ser prefeito, vai ter que se locar de ônibus até Curitiba. O Marcelo de Braganey, no Paraná, diz que tinha que verificar como está o posto de saúde da cidade, se tem remédios e a educação nas estradas do interior, enfim. Tem o Rodrigo Druques dizendo que o Moro vai conversar com o Requião depois que ele não se eleger e perder o foro privilegiado. Brincando aqui o ouvinte. O Anderson Ferreira dizendo que, além de tudo, o prefeito mora bem em frente à prefeitura. É só atravessar a rua, ele chega ao trabalho e quer um carro de R$200 mil. E o Deco de Cascavel tá dizendo aqui, dê nome aos bois. Nós já falamos, Deco, mas vamos repetir aqui. É o Hélio Marcianiak, chamado pela população como Cabelo. Vai ver que é por isso que ele quer um teto solar. O apelido dele é Cabelo. Certo? Ele quer o cabelo ao vento. Daí a população tem que pagar a conta por lá. 7h30 agora, tem um vídeo polêmico, tá dando polêmica na internet, que é de funcionários de um hospital que foram demitidos depois de gravar e publicar um vídeo com a música Que Tiro Foi Esse? Da cantora Jojo Todinho. É esse mesmo o nome dela? Meu, é Jojo Todinho. Agora ela vai ter que mudar de nome, né? Jojo Todinho. É, agora não pode mais ser Jojo Todinho, mas a música já tá praticamente insuportável. Qual que é a música? Tem aí? Essa aqui, ó. Que tiro foi esse? Que beleza, né? Música não sei se é um ritmo aí. Faz barulho. Tal. Faz barulho. É um negócio. E o vai ser a problema é que música do gruda, verão. né? E gruda na orelha de um jeito, enfim. O vídeo foi encenado no corredor do hospital de Santa Isabel, na Bahia. Uniformizados e usando uma cadeira de rodas, os funcionários simulam serem atingidos por um tiro e se jogam no chão. Depois eles se levantam e continuam dançando. O hospital informou que os funcionários foram demitidos, pois estavam em horário de trabalho e gravaram o vídeo sem autorização. Segundo o hospital, eles também deixaram os pacientes esperando por atendimento enquanto faziam a cena de humor. Segundo a especialista em redes sociais, Fernanda Musardo, essa falta de compreensão na internet pode ter proporções não esperadas. Não tem mais aquela história de ambiente profissional ou pessoal, está tudo junto. Os compartilhamentos, as ações, os debates sobre determinados assuntos mais polêmicos, tudo isso é acompanhado, é monitorado por empresas, gestores. Hoje cabe aos funcionários, precisa tomar muito cuidado com o que se compartilha na internet. Você é responsável por aquilo que você publica, por aquilo que você confirma, por aquilo que você curte, compartilha, não importa. Você é responsável por isso. Pessoas carregam em seus nomes como sobrenome aonde elas trabalham. E teu comportamento inadequado pode trazer danos à marca, à empresa. De acordo com a especialista, nunca foi tão necessário adotar o bom senso. Ela alerta que muitas empresas já têm regras específicas em relação ao uso das redes sociais. As empresas já estão adotando, dentro das suas políticas internas, qual procedimento adotar nos casos de comportamento inadequado ou uso inadequado da internet por seus funcionários. Daí, portanto, a dica da Fernanda Musardo, especialista em redes sociais. Agora, chega a ser infantil, né? Quer fazer brincadeira, quer gravar o vídeo, quer fazer uma piadinha? Faça na hora de folga, né? Faça na sua casa e tal. Agora, fazer no hospital, como disse aqui a direção do hospital, os pacientes esperando atendimento enquanto os funcionários se reuniram para gravar um vídeo de piadinha. Não, e o pior é o seguinte, eles estavam usando uma cadeira de roda ainda do hospital. Eles pegaram a cadeira de roda, foram lá e fizeram o vídeo. São dois, e mais um filmando, né? Ou seja, né?
enfim, 3 funcionários ali gastando tempo em gravar vídeos para a internet em vez de atender a população. Enfim, a fila lá devia estar grande do lado de fora. 7h33 agora. Atenção, o eleitor paranaense vai poder usar o título digital já nas eleições deste ano. E até 2019, os eleitores de todas as cidades do estado deverão votar com a biometria, que é a identificação através da digital. As informações foram divulgadas na posse da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral. Hoje, 85% dos 8 milhões de eleitores já foram cadastrados para usar a biometria na hora de votar. Além de ter como desafio implantar a biometria em 100% dos eleitores, o novo presidente do TRE, Luiz Taro Oyama, diz que outro desafio desse ano vai ser acompanhar as campanhas eleitorais pelas redes sociais. Há um Conselho Constitutivo do Tribunal Superior Eleitoral com vários órgãos envolvidos e eventuais denúncias e irregularidades aos partidos candidatos e o próprio cidadão eleitor. E também temos um aplicativo do TSE que é o Pardal, que qualquer eleitor poderá fazer a denúncia. E nesse ano, os eleitores poderão utilizar o título digital, um aplicativo que substitui o título impresso. No título digital será o QR Code, né? Se ele não tiver o título eleitoral, ele poderá se identificar através do celular, do smartphone, só que ele não poderá adentrar na cabine de votação. Outra novidade vai ser o voto impresso. Logo após concluir a votação, a urna vai imprimir um comprovante com os candidatos que o eleitor escolheu. O eleitor vai ter que colocar esse comprovante em outra urna, parecida com aquelas que eram utilizadas na época da votação em cédulas. A iniciativa é para comprovar as votações feitas naquela sessão. O teste vai ser feito em 5% das urnas. E essa é uma questão bastante polêmica, porque a legislação que foi alterada previa que todos os votos seriam impressos e teriam que ser aí depositados pelo eleitor na urna. Daí o TSE diz que não tem dinheiro para fazer essa modificação nas urnas, colocar as impressoras nas urnas, e por enquanto apenas 5% delas vão ter a impressora. Vai ser uma amostragem só para o eleitor poder conferir se o da urna está condizente com os votos impressos. Tem muita gente na bronca com isso. E daí quando a gente fala de urna eletrônica aqui, começa um monte de gente a falar que as urnas não são confiáveis, que a empresa é da Venezuela, que o sistema não é confiável, enfim, com várias teorias da conspiração. Agora, eu sempre digo isso aqui e os ouvintes ficam muito bravos, porque eu defendo as urnas eletrônicas. Agora veja, as urnas eletrônicas já elegeram o Fernando Henrique Cardoso, já elegeram o Lula, já elegeram a Dilma, ou seja, já elegeram o PSDB e PT. Então não tem um nicho específico que a urna sempre privilegiou. E outra coisa até hoje, de nada foi comprovado oficialmente de fraude. O que tem são teorias da conspiração nas redes sociais. Agora eu desafio aqui algum ouvinte, desses que defendem aí que as urnas não são confiáveis, a trazer um boletim de ocorrência, um inquérito em andamento, algo nesse sentido, sobre a confiabilidade, sobre fraude nas urnas eletrônicas. Então cuidado com essas questões aí de correntes de WhatsApp, de Facebook e tal, enfim, que as urnas não são confiáveis. O sistema de votação do Brasil é copiado mundo afora. Então não é só porque o seu candidato não ganhou que você tem que ficar brabo com o resultado da eleição. A urna, até que se prove o contrário, é confiável sim. A legislação mandou imprimir o voto, eles não vão fazer isso é errado, deveriam cumprir a legislação e deveriam imprimir todos os votos, já que as pessoas têm dúvidas, é importante que o processo tenha a lisura necessária. Agora, não há comprovação alguma que as urnas passam por algum tipo de fraude. Pega as votações para os governos do estado, ou seja, tem lugar que o PT ganhou, tem lugar que o PSDB ganhou, tem lugar que o PMDB ganhou, tem lugar que outros partidos ganharam. Então, ou seja, não há um partido privilegiado com as urnas. Então, às vezes, pare de repetir essas coisas que você recebe pela rede social aí de fake news, porque fica até feio. 7h37 agora. É isso que as pessoas têm que se preocupar mais ainda nessa eleição. A fake news. Porque o que vai ter de fake news nessa eleição vai ser absurdo. Não, e daquele negócio, meu candidato não se elegeu, daí a urna não presta. Porque a urna foi fraudada. Enfim, daí vai começar essa coisa. Tem um monte de gente já me xingando aqui, porque não é confiável. Tem vídeos e reportagens a respeito. Qual vídeo? Qual reportagem? Tem que ter uma coisa oficial, tem que ter um inquérito da Polícia Federal investigando isso. E se você tem essa informação, denuncie a Polícia Federal, seja cidadão. Vá lá à Polícia Federal e fale assim, eu tenho informação aqui que a urna não funciona. E faça a denúncia, que daí as autoridades vão investigar. Não há
não há oficialmente nenhum inquérito, não há nenhuma investigação, não há nada oficial que comprove que as urnas não são confiáveis. Então pare de repetir aí as fake news da internet. 7h38 agora. Nós estávamos falando aqui do título de eleitor virtual. O que também vai ser virtual a partir dos próximos meses é a carteira de motorista. Os nossos documentos aí, então, desde ontem, os condutores do Paraná já podem acessar a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação pelo celular. A versão eletrônica da CNH está disponível para os motoristas que têm uma carteira impressa com o QR Code na parte interna do documento. Esse código é encontrado nas carteiras emitidas a partir de 2 de maio do ano passado. Segundo o Detran, a versão online cumpre o que determina uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A carteira eletrônica é opcional e o Detran orienta que o condutor continue andando com a versão impressa, já que a aplicabilidade do serviço depende dos órgãos de fiscalização, como explica o diretor do Detran, Marcos Trade. Nós advertimos aos condutores que não devem deixar a sua carteira convencional, aquela de papel, de lado, porque nós ainda não temos, não só no Paraná, mas no país como um todo, uma infraestrutura completa nos agentes de trânsito para fazerem a leitura. Porque para fazer a leitura, preciso que haja também no celular do agente de trânsito, do guarda rodoviário, da polícia militar, do agente das guardas municipais, etc., o aplicativo para fazer a leitura do outro celular. Se isso não existe, fica muito difícil configurar que aquela carteira digital que está no meu aparelho de celular, de fato, confere com o que está na base nacional, no banco de dados nacional. Segundo o Detran, a versão eletrônica tem a mesma validade e valor jurídico do documento impresso. A visualização é feita através de um aplicativo do Denatran. O CNH digital pode ser acessado pelo celular sem uso de internet. Para solicitar a versão online, é preciso atualizar os dados no site do Detran e acessar o portal de serviços do Denatran. Então, a partir de agora, você também pode ter a carteira no celular. Mais um uso aí para o smartphone, né? Tem que andar carregado, né, Tê? Senão não adianta. Se estiver sem bateria, daí não dá certo. Atenção, então, para carregar o telefone antes de sair de carro. E agora também você pode usar a carteira vencida como documento, né? Para você poder entrar, tipo, em balada, esse tipo de coisa. Agora também funciona a carteira de habilitação velha para isso. Não precisa ser jogada fora. Exatamente. Ela, como documento de identificação, ainda serve mesmo vencida. 7h41. E uma brasileira foi impedida de entrar no Paraguai nesta quinta-feira. Isso porque desde ontem o governo paraguaio passou a exigir um comprovante de vacinação contra a febre amarela de turistas brasileiros. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, 81 pessoas já morreram vítimas da febre amarela desde julho do ano passado. E os casos despertam um alerta em países vizinhos, como o Paraguai, que agora exige o certificado internacional de vacinação antes da entrada do país. A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário de vacinação. Crianças a partir dos 9 meses até idosos com 59 anos devem tomar. A dose é única e a imunização não tem prazo de validade. A chefe da Divisão de Controle de Vetores, Josiana Cardoso, destaca que a Secretaria de Saúde do Paraná investiga qualquer rumor em relação à doença. O que é primordial toda a população saber que a febre amarela é uma doença imunoprevenível. Então, para evitar a doença, nós tomamos a vacina. Quem toma a vacina não tem febre amarela. Ontem, a Secretaria de Saúde de Curitiba confirmou o primeiro caso da doença aqui na capital, mas não há motivos para pânico. O caso é importado. A vítima se contaminou no interior de São Paulo. As autoridades alertam que quem vai viajar para áreas de risco deve tomar a vacina com 10 dias de antecedência. 7h42, vários ouvintes participando aqui sobre as questões que nós trazemos durante o jornal. O não colocou o nome aqui, o final do telefone 6255, tirou uma selfie pro teto solar do carro dele, brincando aqui. Avisa o prefeito, não precisa de 200 mil para ter teto solar. Tem carro mais barato que tem teto solar também e não custa esse preço. Também tem o final do telefone 7549, dizendo que os documentos deles estão todos corretos e ele está com um problema aqui com o Banco do Brasil, que ele queria propor uma pesquisa para saber quem fiscaliza este órgão. Quem fiscaliza os bancos é o sistema
normal, é o PROCON, enfim, você pode fazer sua reclamação lá. Também tem o ouvinte aqui, Alex de São José dos Pinhais, confirmando a audiência. O Oberdan dizendo: não tem comprovação, mas desejamos comprovar a votação. Como poderíamos auditar a votação? Tem como na forma atual? O TSE, Oberdan, oferece aí aos eleitores acesso a todo o sistema de fiscalização das urnas. O TSE também, inclusive, faz uma espécie de, dá para se chamar assim, de competição, onde se reúnem vários hackers lá e tentam invadir o sistema das urnas. Todo ano antes das eleições eles fazem isso. Então dá para você acompanhar isso também. Lá no site do TSE tem mais informações. Tem muita gente falando aqui sobre dúvidas nas urnas eletrônicas. O final do telefone 6843 dizendo que o voto impresso vira um comprovante de quem você votou, se sair da zona eleitoral com ele. Mas, na verdade, ouvinte, isso não está previsto. A pessoa vai votar, vai pegar a sua cédula impressa e vai colocar em outra urna. A pessoa não sai da sessão eleitoral com esse voto impresso. E a grande verdade é o seguinte: você tem que se preocupar mais com a conscientização das pessoas do que elas vão fazer na urna. Não adianta ter sistema 100% seguro se as pessoas não tiverem consciência de quem vota. É isso que realmente importa. Tem gente pelo Facebook aí participando? Aqui pelo Facebook o pessoal ainda tá na bronca com o carro do prefeito lá do Oeste. Tá todo mundo falando com a gente aqui, ó. Sobre o prefeito e seu carro. Eu lembro que o valor gasto no carro corresponde a uma viagem a cada 10 dias. Ou seja, né? Gastou muito mais do que ia viajar mesmo. O pessoal também falando aqui, ó. O Moacir, o carro do prefeito é um Kia Sorrento, custa 199.990. Não é. É uma Mitsubishi, né? É melhor que o Kia Sorrento. É um pouquinho melhor. A Claudiane dizendo o seguinte: bom dia, galera da Jovem Pan. Mark, se o prefeito tem que andar como prefeito, quando o prefeito sair da prefeitura, esse carro ficará para o próximo prefeito? Em tese, sim, na verdade, né? Lógico, o carro da prefeitura fica no patrimônio do município. A grande questão é: será que o município precisa ter um carro de R$200 mil na sua frota? Essa é a questão que fica. Será que o pessoal lá, os eleitores de Santa Teresa do Oeste, querem R$200 mil um carro na frota pública da cidade? Enfim, o ouvinte aqui, final do telefone 6760, dizendo que o prefeito deveria ter comprado uma besta, aquela van antiga, enfim, que daí não ficava mais essa conta para população. Olha só, tem ouvintes aqui, ó, de outros estados também ouvindo a gente. Legal. Tem o Rudy Refati, Nova Mutum, Mato Grosso, tá ouvindo a gente. Tá aí, portanto, até o Mato Grosso já ligado aqui no Rick Mais Notícias. Tem o ouvinte final do telefone 2270 dizendo que não confia nem nas urnas eletrônicas, nem na bomba que abastece o carro dele de gasolina. Verdade. Agora, a bomba, se tem comprovação que há fraude. A polícia investigou, tem inquérito formado sobre isso. Há comprovação que tem alguns donos de postos de gasolina que colocavam lá um dispositivo na bomba e ela cobrava mais do que abastecia. Isso tem comprovação. Agora a urna eletrônica... Um monte de gente aqui tá me xingando, falando que eu tô desatualizado e tal. Para esses ouvintes eu peço que me comprovem alguma coisa de fato de fraude nas urnas eletrônicas. Não tem. Tem vídeo de teoria de conspiração. Isso tem um monte, mas oficial não tem. O Valdecir Pereira falando o seguinte: um sistema eleitoral que não possibilita uma recontagem é por si só uma fraude. Na verdade, possibilita uma recontagem, claro sim. Que possibilita. Possibilita. Se você ir lá e pedir a recontagem, né? Se você foi um candidato, você pode ir lá e pode fazer a recontagem, você pode solicitar recontagem. Tanto é verdade que nas últimas eleições o PSDB ensaiou pedir recontagem. O Aécio Neves, os ouvintes lembram disso. Não tô louco aqui. O PSDB ensaiou pedir recontagem dos votos, enfim, que a diferença foi pequena. Então, possibilita assim. Não cai em fake news. Isso é mentira. Cuidado com os vídeos da teoria da conspiração. Até porque, sabe o que acontece? Quem espalha essas mentiras na internet quer acesso. E eles ganham dinheiro. Cada vez que você acessa lá uma fake news, quem espalhou ela ganha dinheiro com o teu acesso. Então você está dando lucro para alguém que quer lucrar com a desinformação dos outros. 7h48, vamos para o intervalo, Tê? Vamos para o intervalo. Antes, só o seguinte, o Fábio Scraba tá falando com a gente aqui, show de bola.
Um abajur vermelho atrás do Mark. Quem tá vendo pela live, vê um abajur atrás do Mark ali, do teu lado direito aí, O que é aquele abajur ali? Tê? Então, esse abajur é sensacional. A gente tá com esse abajur aí faz tempo. Desde quando a gente tá com o estúdio novo, a gente ganhou esse abajur. E embaixo Ele do é abajur muito legal. tem um negócio chamado Puro Luxo. O que é isso? É uma plaquinha? Não, é a assim? plaquinha da Wagner, do Boa. Do Boa, tá aí, portanto. É bem legal o abajur mesmo. Quem quiser ir ver, entra na live lá. E ele funciona ver. de verdade, esse abajur é muito legal. Eu nunca vi ele aceso, viu, Tê? Vamos tentar acender no intervalo, a gente conta pra depois. Mesa, é. Rick Mais Notícias. 7 horas e 52 minutos, estamos de volta e o pessoal falando sobre o abajur. Tê, você colocou ele aqui agora na mesa? Você viu, o pessoal tá É falando bonito do abajur. mesmo, hein? Bonito, né? Bonito. E acende de verdade mesmo. Não, ele funciona, esse abajur é sensacional. A nossa arquiteta que nos deu de presente. O pessoal tá comentando sobre ele na live aí, como é que tá? O pessoal tá comentando aqui, a Simone tá falando, pô, lindo mesmo abajur. O pessoal, acho que eles não tinham reparado ainda antes no abajur. Aí agora descobriram que é um abajur, tô bem feliz. O Marco Guibur tá perguntando se a gente vai sortear o abajur. Não. Faz parte da decoração aqui. Não pode, imagina. É, então tá bom. Tem um projeto de lei polêmico aqui, que tá tramitando no Senado, tá na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que determina que quem consumir cigarros no interior do seu carro pode ser multado. Se for aprovado, o valor da multa será de R$ 130. O projeto é de autoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, mas recebeu emendas da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, que é a relatora, para torná-lo mais rigoroso. O intuito da proposta é proibir fumar na presença de crianças e adolescentes para que eles não se tornem fumantes passivos. A lei antifumo já faz a proibição do consumo de cigarros em meios de transportes públicos e nos táxis, mas, por enquanto, ainda não existe lei específica do Código de Trânsito Brasileiro que indique o consumo de cigarros dentro de automóvel de passeio com uma infração às leis de trânsito. Porém, existem outras infrações previstas na legislação que já são aplicadas. Se o motorista, por exemplo, mantiver o braço para fora do carro com cigarro aceso, por exemplo, se enquadra como infração média. A proposta ainda precisa ser analisada para seguir para a Câmara dos Deputados. E aí, motoristas fumantes, vocês concordam com essa proposta? Mais uma vez, o Estado quer intervir na vida das pessoas que estão dentro do carro delas, da propriedade delas, como elas devem se portar aí dentro do carro, não pode mais fumar, segundo essa proposta em trâmite lá no Senado. Enfim, tem ouvinte aqui perguntando sobre o Denian, o que aconteceu com ele. Denian tem uma prova hoje, né? Tem alguma coisa assim? Denian está em São Paulo, Denian foi defender o doutorado dele. Exato. Foi por isso que Denian ele não está aqui né? hoje. Da semana que vem está de volta. Também tem o pessoal aqui falando ainda sobre o carro do prefeito lá. Essa foi a bronca de hoje. O final do telefone 9345 chegou a entrar no site para cotar quanto custa a passagem de ônibus de Santa Teresa do Oeste para Curitiba. Tem aqui uma opção de R$ 148 a passagem de ônibus que o prefeito poderia utilizar e ainda é leito, hein? Então o prefeito usaria aí o conforto de um ônibus leito, não precisando comprar o teto solar, o banco de couro e a caminhonete importada para poder se deslocar a Curitiba. É um absurdo, né? 7h55, vambora? Vambora. E aqui em Curitiba os vereadores andam de carro alugado. É importante lembrar disso, bem lembrado, Tê. Aqui em Curitiba, cada vereador tem à sua disposição um carro, 1.4, com ar-condicionado também, tá lá. Não Inclusive, é um carro de luxo, assim, que nem o do prefeito, né? Porque eles não são prefeito, então eles não têm que andar como prefeito, tem que andar como vereador. Mas eles também têm um carro, né? E o carro é bastante utilizado. Inclusive, tem alguns que são multados lá em Camboriú. Então, ou seja, os vereadores usam bem os carros. Isso é verdade. E o dinheiro do contribuinte curitibano. 7h56, vambora, Tê? Vambora. Bom fim de semana pra todo mundo. Você que tá fumando, tá louco pra fumar, não pode fumar mais. Olha só, que... O pessoal tá absurdo, na bronca né, aqui, cara? já. Tem tanta coisa no Brasil pra resolver, o cara vai fazer uma lei. O pessoal tá dando nome pro abajur Pelo aqui, amor Tê. de Deus. Então, a gente tem um nome dele já. Como que é? Tio Léo. É o nome do abajur. Eu acho que meio puxa-saco Não sei esse por nome. quê. Não, colocaram esse nome. O Gustavo Ribeiro aqui dizendo que poderia se chamar Tibério. Não sei por quê. Por que, Gustavo, a explicação? Tibério. Coloquei ele mais difícil. Só pro ouvinte que não tá vendo na live, é um abajur vermelho, que é um senhor, né, Tê? Pois um idoso com as mãos se pra trás. Se alguém souber o que representa isso,
pode mandar, porque eu já vi um monte de lugar já esse cara, assim, meio curvado com a mão pra trás. Se alguém souber, manda pra gente aí, porque eu não faço ideia de onde que é isso. 7h56, vambora, então? Vambora. Até semana que vem, tchau. Até semana que vem, tchau.